No capítulo desta segunda-feira, 8 de dezembro da novela Terra Nostra, mas antes, se você gostou desse vídeo, peço que você se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e deixe seu like. Juliana joga uma indireta para Dolores, falando que o Amadeu não vai ficar nada contente ao chegar e não ver a Hortência lá. Dolores fica surpresa ao saber que Juliana sabe do caso de Amadeu e Hortência. Juliana afirma que sabe sim, não somente ela, mas todos na pensão. Dolores passa a mão na cabeça da filha com a desculpa de que Hortência não teve juízo. Juliana, como uma boa pessoa, defende Hortência, falando que o Mateu nunca bateu nela e deixa claro que se um dia ele bater nela, ela larga ele. Dolores diz que a filha dela carrega uma grande cruz, se referindo ao marido de Hortência. Juliana, como está com raiva por terem mentido para ela sobre Juanito, deixa claro que a cruz de Hortência não é maior do que a dela. Dolores percebe algo diferente no olhar de Juliana e pergunta por que ela está falando isso. Juliana lembra a Dolores que ela teve um casal de filhos e nenhum dos dois estão com ela. Ela fala para Dolores que Deus é grande. Dolores fica aflita com tantas indiretas de Juliana e ela não tem certeza se ela já sabe sobre Juanito. Mateu tenta fazer Amadeu deixar a loucura do caso com Hortência, perguntando o que ele vai fazer se o espanhol flagrar os dois na cama. Amadeu afirma para Mateu que ele mata Hernandes antes que ele mate ele. Mateu aconselha o amigo a deixar essa mulher enquanto dá tempo, porque eles precisam ficar ricos. Mas antes de ficar rico, eu vou tomar aquela espanhola para mim. Mateu acha graça porque o amigo não desiste mesmo. Augusto chega na fazenda de Gumercindo e aproveita logo para dar boa noite sorridente para Florinda. Florinda abre um sorriso enorme para ele dando boa noite. Augusto fica olhando para Florinda com segundas intenções, depois ele entra na casa. Augusto deixa claro para Padre Olavo que ele já está eleito. Os acordos dele ele fechou com as pessoas certas. O importante para ele era ser candidato pelo partido que ele queria. Como foi feito, ele já está eleito. Padre Olavo percebe que Augusto vai ganhar as eleições na pilantragem. E Angélica enche a boca para falar que o marido dela já sabe que ele vai ganhar. Marco Antônio conta para Rosana que o pai dela gostou muito da casa que ele mostrou para ele. Gumercindo, como é um homem família, fala para Rosana que antes dele comprar a casa, ele quer que Maria do Socorro veja ela. Maria do Socorro, como uma esposa submissa, deixa claro para Gumercindo que se ele gostou, isso basta. Janete fica com inveja do carinho e cumplicidade que Gumercindo e Maria do Socorro têm um com o outro. Gumercindo pede para a esposa olhar a casa por dentro, para ver se ela vai gostar. Mariana avisa para eles que o jantar está na mesa. Maria do Socorro brinca ao falar para Gumercindo que tomara que dessa vez não seja macarrão. Paola é tão cara de pau que se sente no direito de ficar com raiva quando descobriu que Janete jogou o macarrão dela na parede. Francesco coloca a culpa em Marco Antônio, que contou que o macarrão era da fábrica dela. Paola fica com uma cara feia porque Janete fez essa cena na frente de Gumercindo e Maria do Socorro. Francesco dá a desculpa para Paola de que ele deu o macarrão para o Marco Antônio, mas não era para ele contar que o macarrão era dela. Paola questiona Francesco por que ele fez isso. Francesco fala que ele só queria saber o que aquelas empregadas de lá, que não sabem cozinhar direito, iriam achar do macarrão dela. E a tua mulher me jogou o meu macarrão na parede. Paola está se achando tanto que chama Janete de maledita. Francesco pede para Paola repetir o que ela falou. Paola repete mesmo que ela chamou a mulher dele de maledita. Francesco fica pasmo porque ele não conhecia esse lado de Paola. Paola percebe a cara dele e pede desculpas. Ela também não quer ofender a mulher dele. Francesco finge que não se importa com isso. Paola olha com um olhar de mandona para Francesco. Amadeu está sentindo a falta de Hortência. Ele inocentemente pergunta para Dolores onde está a filha dela. Dolores é grossa com Amadeu, mandando ele procurar outra pensão para morar, deixando claro que ela não quer mais ele lá. Juliana conta para Mateu que Dolores não quer mais que Amadeu fique morando lá.
Mateu fala mal de Hortência para Juliana, dizendo que ela tem um fogo que o marido dela não consegue apagar. Juliana concorda com Mateu e pede para conversar com ele uma coisa muito importante e deixa claro logo de cara que ela não quer escutar ele falando que ela está maluca. Mateu é inconveniente e pede para Amada falar logo porque ele quer jantar com Amadeu. Como esse assunto precisa ser conversado com mais calma, Juliana manda o Amado ir jantar com Amadeu, que depois ela conversa com ele. Amadeu conta para Mateu que Dolores está chateada com ele e mandou-lhe procurar outra pensão. Mateu joga na cara de Amadeu que não foi por falta de aviso. Todo mundo lá está sabendo da história dos dois. Amadeu, coitado, tem boas intenções com Hortência, deixando claro para Mateu mais uma vez que ele gosta dela. Leonora está vendo que eles estão apertados de dinheiro e dá a ideia dela voltar para cozinhar para a Maria do Socorro para ela ganhar um dinheiro, já que eles colocaram todo o dinheiro deles na terra. Bartolo fica ofendido achando que Leonora está reclamando e se queixando. Leonora deixa claro que ela só está querendo ajudar ele. Bartolo fala que ela ajuda mais ele pegando na enxada todos os dias. Leonora é realista, falando que eles não têm dinheiro para ele comprar as sementes para ele plantar. Bartolo diz que isso não importa. Leonora deixa claro que ela ajuda mais ele na casa de Gumercindo trabalhando do que ficando lá esperando a uva nascer. Ela já fez o que podia por ele. Bartolo fica chateado e em silêncio. Mateu volta para o quarto depois de jantar e pergunta para Juliana o que ela queria conversar com ele. Juliana conta para Mateu que Hortência não foi embora de lá por causa do Amadeu. Ela conta que Hortência tinha ciúmes dela com Juanito. Mateu repreende Juliana dando razão para Hortência, porque ela não largava o filho da outra. Juliana fala para Mateu que Juanito é filho deles. Mateu briga com Juliana, achando que ela está louca, deixando claro que ele não quer escutar isso novamente. Juliana é obrigada a falar logo para Mateu acreditar nela, que o marido de Hortência se chama Hernandes e é espanhol, e pergunta se ele está lembrado disso. Mateu, com lágrimas nos olhos, lembra muito bem. Ele lembra a Juliana o que ela falou sobre a vida de Juanito. Juliana conta para Mateu que ela teve a certeza que Juanito foi abandonado na roda da Santa Casa, que nem o filho deles. Mateu acha um milagre o que aconteceu, e Juliana, toda contente, lembra o marido dela que ela esteve com o filho deles nos braços. Mateu sorri por saber que ele e sua amada finalmente encontraram o filho deles. Juliana fala para Mateu que por estar com medo dele ela não quis escutar o coração dela, mas Juanito é filho deles. Mateu fica emocionado ao saber que o filho que ele teve com o seu grande amor está perto deles. Amadeu está triste com saudades de Hortência. Dolores vê ele num canto triste e pede para conversar com ele. Ele fala com respeito com Dolores, dizendo claro, senhora. Mateu fica chateado ao saber que Dolores mentiu para Juliana sobre Juanito. Juliana fala que Dolores mentiu sim, porque ela já sabia de toda a história deles. Mateu finalmente compreende tudo agora e acredita em Juliana. Juliana, toda alvoroçada, pergunta para o amado o que eles vão fazer para pegar o filho deles de volta. Mateu diz que é tudo o que ele quer na vida. Juliana fala com raiva que Hortência levou o filho deles embora. Mateu afirma que Hortência já sabia que Juanito é filho deles. Juliana está ansiosa e pede para Mateu ir atrás de Hortência para eles buscar o filho deles. Mateu é mais cabeça e tem consciência que eles não podem fazer as coisas na pressa, e manda ela ficar calma. Ele sabe que não vai ser fácil tirar Juanito de Hortência. Juliana ainda pergunta por que não, e Mateu é realista, lembrando Juliana que eles adotaram o filho deles. Eles vão ter que pensar no que eles vão fazer. Marco Antônio toca no nome de Paola e Francesco para Gumercindo. Gumercindo deixa claro para Marco Antônio que ele não precisa tentar explicar para ele as maluquices do pai dele. Marco Antônio se explica, falando que ele não quer que o sogro dele pense que um dia ele vai fazer isso com a Rosana. Gumercindo pretende não se meter. A vida é deles. Eles sabem o que fazem. Marco Antônio fica feliz pela atitude do sogro. Gumercindo se retira da sala dando boa noite para o genro. Augusto está torcendo para que Gumercindo compre a casa em São Paulo.
porque ia facilitar a vida dele. Pelo menos ele não teria que ficar viajando toda hora. Angélica acha estranho o que o marido falou e pergunta por que não. Augusto pergunta se ela não vai morar em São Paulo com eles. Angélica faz a pergunta crucial para o marido: quem vai cuidar das fazendas deles? Augusto, que não sabe de nada, fala que são os administradores. Angélica fala que é o dono dos olhos que engorda mais. Ela deixa claro para Augusto que se ele for eleito, ela não vai se impor, para ele cuidar da política dele. Agora, se ele tiver um outro caso por aí, é para ele falar, porque ela não vai aceitar mais outra humilhação. Augusto tenta reverter as coisas perguntando se ela arrumar outro também. Angélica fala que isso só vai depender dele. Augusto, quando chegou, estava com os olhos para cima de Florinda e ainda promete para Angélica que ele nunca mais vai arrumar outra mulher. Angélica não quer que se repita a traição dele como foi com Paola, e ele enrola ela dizendo que aquilo foi uma loucura. Os dois passam a noite juntos namorando. Dolores fala para Amadeu que ela só está mandando ele embora porque a filha dela é casada. Amadeu diz que sabe e lembra a Dolores que Hortência não vive bem com o marido dela. Dolores deixa claro para Amadeu que ela estava se sentindo incomodada com o que estava acontecendo na casa dela. Eles dormiam juntos. Amadeu pergunta se é certo então Hortência apanhar do marido. Dolores diz que também não é certo. Amadeu deixa claro para Dolores que ele ama a filha dela. Mateu fica emocionado ao falar para Juliana que ele via ela brincando com Juanito e não sabia que era filho deles. Juliana conta para Mateu que Hortência tinha ciúmes dela com Juanito, porque Juanito gostava dela também. Mateu diz que o coraçãozinho do filho dele estava dizendo que ela era a mãe dele. Juliana torna a lembrar para Mateu que Hortência levou Juanito embora de lá. Mateu torna a pedir para a amada ficar calma, afirmando que eles vão dar um jeito de tirar Juanito de Hortência. Os dois se abraçam felizes da vida. Amadeu fala para Dolores que ele é solteiro e tem as melhores intenções com Hortência. Dolores deixa claro para Amadeu que ele e a Hortência não têm futuro, porque ela voltou para o marido dela. Amadeu está achando muito estranho essa história. Hortência voltar para Hernandes depois dele ter expulsado ela de casa. Dolores volta atrás e deixa Amadeu ficar na pensão dela. Amadeu fica pensando se vai ficar, porque Hortência não mora mais lá. Dolores fala que é por isso mesmo. Hortência volta para a pensão de Dolores com Juanito e Antônio. Dolores fica surpresa e pergunta para Hortência por que ela voltou. Hortência fala que depois explica para ela. Ela entra na pensão sem falar com Amadeu, que estava olhando para ela. Dolores olha para a cara de Amadeu e ele parece triste no meio dessa situação toda. Hortência olha para Juanito com lágrimas nos olhos e sorri. Dolores pergunta para o neto mais velho o que foi que aconteceu. E Antônio conta que Hernandes e Hortência passaram a tarde brigando e ele mandou ela embora de novo. Dolores chama Hernandes de traste e vai atrás da filha dela. Amadeu pergunta inocentemente para Antônio se Hernandes bateu em Hortência. Antônio é grosso com Amadeu, perguntando por que ele quer saber disso. Amadeu fica calado diante da grosseria de Antônio. Dolores consola a filha que foi humilhada mais uma vez pelo marido. Juliana escuta Juanito chorando de madrugada e acorda Mateu para escutar que o filho deles voltou. Mateu fica muito feliz. Juliana é louca e levanta com pressa da cama. Mateu, como é mais ajuizado, manda ela esperar. Lembrando o que eles combinaram, não é para ela dar nas vistas que sabe que Juanito é filho deles. Juliana, no instante, volta para a cama. Não é para ela dar nas vistas que sabe que Juanito é filho deles. Juliana, no instante, volta para a cama. E Mateu repete que ninguém pode saber que eles sabem que Juanito é filho deles. Os dois se abraçam emocionados. Damião, que escutou o choro de Juanito, fala para Tizil que Hortência voltou para a pensão. Ele está feliz porque agora Juliana sabe que Juanito é o filho dela. Damião fala que Deus escreve certo por linhas tortas, mesmo. Ele nunca esqueceu daquela noite que Mariana deixou o filho de Juliana na roda dos rejeitados da Santa Casa. Tizil fica curioso com o que vai acontecer agora.
Damião diz que não sabe, mas se Juliana precisar de ajuda, ele vai ajudar ela. Gizil, como gosta de Juliana, fala que ele também. Augusto aparece na cozinha com os olhos grandes para cima de Florinda, a chamando de menina Florinda e dando bom dia para ela. Florinda dá bom dia para ele e fala que já está terminando de fazer o café. Augusto deixa claro que não está com pressa e fica olhando para ela alguns segundos. Ele se senta na mesa e continua com os olhos em Florinda. Florinda, como não é burra, nota que ele está olhando para ela e parece estar gostando disso. Augusto puxa assunto com Florinda, perguntando se ela estava trabalhando na lavoura antes de trabalhar lá. Florinda diz que sim, estranhando Augusto estar perguntando isso para ela se ele já sabia disso. Augusto dá a desculpa de que só perguntou por perguntar e tira uma brincadeira com Florinda, falando que ela não parece ser uma roceira. Florinda não gosta da confiança que Augusto tirou com ela. Angélica senta na mesa e fala que ela vai na colônia. Augusto pergunta para a esposa o que ela vai fazer na colônia. Angélica deixa claro para o marido que ela precisa ver como estão as coisas por lá. Ela prometeu para o pai dela que tomaria conta de tudo. Hortência, pela manhã, se prepara para ajudar Dolores na cozinha. Amadeu, todo contente, conta para Mateu que Hortência voltou. Mateu fala que já sabe que Hortência voltou com o filho novamente para lá. Amadeu conta que o marido de Hortência tornou a mandar ela embora. Mateu pergunta para o amigo se é por isso que ele está todo contente. Amadeu deixa claro que sim, e que não importa para ele a opinião dele, porque ele ama a espanhola. Mateu, que agora sabe do filho Juanito, não pretende mais se meter no romance entre Hortência e Amadeu. Os dois saem para ir trabalhar, e Mateu queria ver Juanito nem que fosse de longe. Mariana comenta com Luísa que ela não está mais suportando trabalhar lá. Luísa lembra que Francesquinho ficou mais rejeitado depois que o patrão deles foi embora de lá. Mariana diz que ela sabe disso e lembra que Francesquinho tem direito a uma grande parte da fortuna dos Malianos. Juliana comenta com Dolores que ela escutou Juanito chorar à noite. Dolores, envergonhada, conta que Hortência voltou. Juliana fica curiosa e pergunta por quê, porque não tem mais jeito dela viver com o traste do marido dela. Juliana finge sentir pena de Hortência. E Dolores conta para Juliana que Hortência descobriu que o marido arrumou outra mulher. Juliana fica chocada com essa história. E Dolores conta que foi por isso que Hernandes mandou Hortência embora com o filho. Juliana sente muito pelo que aconteceu com Hortência. Dolores comenta com Juliana que Antônio falou para ela que a mulher é casada. Juliana pergunta sobre o marido da mulher amante de Hernandes. Dolores conta que o marido é empregado de Hernandes. Ele manda ele viajar e dorme com a mulher dele. Juliana pede permissão para ver Hortência. Dolores fica desconfiada, mas deixa Juliana ver Hortência. Antônio aconselha Hortência a não voltar mais para a casa de Hernandes. Hortência deixa claro que ela não fará isso, porque Hernandes está morto para ela. Juliana entra no quarto, dá bom dia para Hortência. Hortência pergunta para Juliana como ela está. Juliana fica olhando para Juanito. Juanito está brincando sozinho. Juliana conta que Dolores contou para ela o que aconteceu e ela sente muito. Hortência fala que ela não sente nem um pouco. E Juliana dá a opinião dela, que ela acha que foi melhor assim. Hortência diz que sim. Juliana torna a ficar olhando para o filho dela, admirando ele. Hortência nota o olhar de Juliana para Juanito e pergunta se ela veio buscar ele para brincar. Juliana se controla e diz que não, porque ela vai trabalhar. Hortência gostou por Juliana não querer pegar o filho dela. Antônio pensa que Juliana não desconfiou de nada. Hortência acredita que não também. Juliana entra no quarto com o coração na mão porque viu o filho dela novamente. Ele está lá perto dela de novo.